Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu tô aqui para a gente continuar falando sobre o texto dissertativo argumentativo. O tema da nossa aula é falhas na argumentação. A gente sabe que um texto dissertativo argumentativo, ele leva esse nome porque ele vai dissertar sobre determinado assunto. E por meio dessa dissertação ou dessa discussão determinada, ele também vai apresentar uma defesa de opinião. E a gente já aprendeu o que é uma opinião e o que é um argumento. O que é uma opinião? Opinião é o que eu penso sobre determinado assunto, sobre determinada coisa. Por exemplo, qual é a cor preferida? Preta. Minha opinião é essa. Por que a minha cor preferida é preta? Tudo que eu usar para responder essa pergunta ou para fundamentar a minha preferência pela cor preta é o que nós vamos chamar de argumentação. E por que no texto dissertativo argumentativo a gente precisa parar para falar somente sobre a argumentação? Porque é o coração do texto. Mais que falar sobre um assunto, um determinado tema, espera-se que ao desenvolver um texto dissertativo argumentativo, o aluno seja capaz de fundamentar e de defender uma tese. Essa defesa tem que ser feita obrigatoriamente de uma forma organizada, coesa, coerente, clara, objetiva, direta e ao mesmo tempo convincente. Qual é o melhor candidato do Enem? Ou do vestibular, de qualquer vestibular que tem um texto dissertativo argumentativo? É aquele candidato que consegue discursar sobre o assunto, fazendo a defesa da sua opinião por meio de argumentação sólida. O que é uma argumentação sólida? É aquela argumentação composta por elementos que solidificam, que condensam, que comprovam a teoria, que comprovam a tese defendida naquele texto, naquele tema, sobre aquele tema. Isso é uma argumentação sólida. Como construir uma argumentação sólida? Bom, existem várias maneiras e eu vou ensinar cada uma delas muito em breve para vocês. Hoje, na nossa apostila de número 4, lá no capítulo 18, nós vamos apresentar, eu vou falar para vocês sobre as falhas na argumentação. Mais importante hoje que saber fazer, construir uma argumentação sólida, é saber exatamente o que não colocar na sua argumentação, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês as 7 piores falhas, aquelas que a gente considera, que o INEP considera como falhas gravíssimas num texto dissertativo argumentativo, ok? Vamos lá. O empilhamento de ideias. Essa é uma forma de construir uma argumentação falha. O que vem a ser o empilhamento de ideias? A gente sabe que para cada parágrafo tem que ter um tópico frasal. O que é esse tópico frasal? É a frase mais importante, é a principal sentença do parágrafo. É a sentença que vai defender, que vai amarrar, que vai segurar todas as informações redigidas naquele parágrafo. Então, se eu tiver uma redação com 4 parágrafos, eu tenho que ter obrigatoriamente 4 tópicos frasais. Se são 5 parágrafos, 5 tópicos frasais e por aí vai. Isso não dá para discutir, ok? E o que são, ou o que vem a ser, o empilhamento de ideias? São aquelas informações, aqueles parágrafos que, por não serem bem elaborados, por não serem bem estruturados, ele vai apresentar um excesso de informações, um número exagerado de dados, de informações, que vão fazer com que o seu texto fique cansativo, exaustivo e pouco fundamentado. No empilhamento de ideias, a gente vai falar que o aluno peca tanto no aspecto da coesão quanto no aspecto da coerência e perde ponto também na argumentação. Então, das 5 competências do Enem, ele já perde ponto em 3 delas, sendo que vale 200 pontos cada uma. Se são 600 pontos colocados em cash, né? E aí, o empilhamento de ideias é quando o aluno ele tem muita coisa para escrever, ele tem muita informação para dar, que ele não consegue escolher uma informação-chave. Ele não consegue fazer um tópico frasal, ele não consegue selecionar um argumento só. E aí ele coloca aquilo tudo de informação, é um monte em cima uma da outra, e elas acabam que se atropelam. Então, a argumentação desse aluno ela vai falhar miseravelmente.
Então, cuidado com o empilhamento de ideias. É por isso que eu digo, vai fazer um texto dissertativo argumentativo? Qual é o tema do seu texto? Ah, o tema é violência urbana. O que você vai fazer agora? Por que falar sobre esse tema? É a pergunta-chave. Por que falar sobre esse assunto? E aí você vai encontrar, no mínimo, 3 motivos para falar sobre esse assunto. Você vai escrever esses 3 motivos assim no cantinho da sua folha, ali no rascunho, sabe? E para cada asterisco, para cada motivo, você já vai ter um argumento pronto. Isso eu chamo de um esqueleto. O seu texto já está pré-definido. Quando o aluno ele consegue fazer esse esqueleto, ele questiona o tema e ele já acha resposta para que justifique o porquê de escrever sobre esse assunto, ele já está organizando as ideias, as informações, de um modo que ele não tenha ou ele não corra o risco de exagerar nas informações. É uma maneira segura de conduzir, é um guia. Porque à medida que você for desenvolvendo o seu texto, você tem a liberdade de ir lá naquele esqueleto, naquele rascunho e ver. Ah, eu falei que eu queria conversar sobre esse assunto por causa desse motivo. Esse motivo já apareceu no meu texto? Senão eu preciso colocar. E aí, à medida que você vai construindo o seu texto e fazendo a leitura crítica desse texto, você tem a chance de perceber se esses 3 motivos selecionados previamente estão bem definidos, bem esclarecidos no seu texto, ou se eles estão perdidos. E aí é uma maneira de você não cair no risco de empilhar informações. Enche de informação e no final não fala coisa com coisa, tá bom? Então, o empilhamento de informações não ajuda em nada a sua argumentação. O texto dissertativo argumentativo, ele não é considerado excelente, top de linha, por causa do número de informações, não é isso. Mais que colocar quantidade de informações, é saber reunir essas informações e escolher as informações certeiras, os argumentos mais sólidos, né? Os melhores argumentos. Então, vamos lá. Uma falha grave, o empilhamento de informações. É só colocar uma em cima da outra, vai colocando e não faz relação de sentido, e aí perde ponto na estrutura, na coesão, na coerência, na argumentação, perde ponto em tudo quanto é lugar que pode perder, tá bom? Então, esse é um tipo de argumentação que não deve aparecer no seu texto. Segundo modelo de argumentação que não é considerado coisa boa. Exemplos no lugar de argumentos. Existem situações em que o aluno está tão tomado pelo tema que ele esquece de argumentar e passa a redação dele inteira exemplificando a situação. Imagina que o tema seja a violência urbana. Ao invés de argumentar sobre esse assunto e apresentar uma possível solução, o aluno fica o texto inteiro colocando exemplos de violências urbanas que ele viu nos jornais, que ele leu, que ele viu na internet. E aí ele coloca para 5 parágrafos, 5 exemplos e não constrói uma argumentação sobre nenhum desses exemplos. Falha gravíssima. Se o texto é dissertativo argumentativo e você só trouxe exemplos, você não cumpriu com o requisito que é o de argumentar. Significa que eu não posso citar nenhum exemplo no meu texto? Não pode. Só que se você escolher um exemplo, por exemplo, imagina que a gente está falando sobre violência urbana e aí a gente vai contar do relato daquele rapaz que morreu recentemente no Carrefour. Foi assassinado pelos seguranças do Carrefour. Pode usar esse exemplo como uma possível argumentação? Pode, desde que você cite o exemplo e borde. Você tem que bordar essa exemplificação com argumentos. O que você quer comprovar quando traz esse exemplo para o texto? Você precisa deixar isso claro. Ou então você vai falar sobre violência urbana, aí você pega o exemplo desse cara, o exemplo daquele cara que morreu lá nos Estados Unidos pelos soldados, e aí você pega 20 exemplos, coloca todos eles no texto e não argumenta sobre nenhum. E não constrói uma argumentação em cima desses exemplos. Então você não cumpriu o requisito. Você vai perder muito com esse tipo de comportamento, tá bom? Então, cuidado com os exemplos. Não exagere, não carregue a mão quando for escolher exemplificar as informações, tá bom? Então, a segunda falha miserável é
trocar os exemplos e colocá-los no lugar dos argumentos. É gravíssimo, tá bom? Outro tipo de falha grave na argumentação é o que a gente conhece como panfletagem. Imagine, por exemplo, que o tema fosse o poder do voto como ato transformador. E aí, ao invés de falar sobre o poder do voto, qual a história dele, como o voto ganhou força, que poder ele representa numa sociedade, o aluno resolve que ele vai aproveitar esse tema para massacrar determinado partido político. É lugar para isso? No texto dissertativo argumentativo? No Exame Nacional do Ensino Médio, o exame que vai definir sua vida? Ali é lugar de lavar roupa suja? De defender ou atacar o governo, assim, agressivamente? Não. Porque você não está numa praça pública debatendo as suas ideias. Você não está numa praça pública discutindo quem é melhor, quem é pior. Não é essa a intenção do texto dissertativo argumentativo, especialmente se ele tem um caráter avaliativo. A sua função é falar sobre aquele assunto, defender uma tese, um ponto de vista em relação a esse assunto, só que essa defesa ela é tão sutil que você, sujeito, é o oculto da informação. Lembra que a gente nunca pode escrever um texto dissertativo argumentativo na primeira pessoa? Eu penso, eu acho, eu acredito, não aparece. Não tem espaço para a primeira pessoa do singular nesse texto. Então, isso já é o indício de que essa primeira pessoa, ela também não tem o direito de vomitar tudo que ela acha certo ou errado a respeito de determinado comportamento político ou não. Quando o aluno faz isso, essa questão da panfletagem, ele dá cara para bater e não ganha nada com isso, ele só apanha mesmo. Não é que nós, não tenhamos o direito de nos expressar. Temos e devemos usar esse direito. Porque a gente tem que saber a hora e o lugar, né, gente? Senão fica aquela redação que a banca lê e fala assim, gente, se o menino queria tanto atacar o governo, por que ele não mandou uma carta lá para Brasília? Vou escrever aqui na redação. Não atingiu o ponto. É um tipo de argumentação extremamente falha, ela vai te derrubar, meu querido candidato, meu aluno. Cuidado, ali não é lugar para isso, tá bom? Outra forma de argumentação que não é considerada válida ou que é um erro gravíssimo é aquilo que nós chamamos de clichê. O que é clichê? Clichês são coisas comuns, não é? É muito clichê falar que tá tudo bem só para poder cortar a conversa. Bom, isso é uma resposta clichê. A pessoa te pergunta, oi, tudo bem? Você fala tudo, quando na verdade tá tudo ruim, mas fala que tá tudo bem porque é a resposta mais curta. E aí, no texto dissertativo argumentativo, quando o aluno ele escolhe compor a sua argumentação com artifícios clichês, com argumentos clichês, ele vai cometer um erro gravíssimo. Por quê? O que define um candidato do outro, o que coloca um candidato num patamar mais elevado que o outro, é a maneira como ele constrói a sua argumentação. Então, se o aluno ele vai prestar o vestibular, ele vai fazer a prova do Enem, todo estampado de argumentos clichês, de falas clichês, de tópicos frasais comuns, populares demais, por mais que ele argumente, por mais que ele faça um texto claro e objetivo que dê para compreender, no aspecto a argumentação ele vai perder muito pontos. Só a argumentação vale 200. Tem uma competência que vai exigir só essa argumentação, a capacidade de argumentar e compor essa argumentação. Então, cuidado com as terminologias, clichês. Cuidado. Só toma cuidado, tá bom? Em contrapartida, o que acontece? O que eu posso fazer para não ser tão clichê nos meus textos? Treinar. Eu vou treinar a minha argumentação. Eu vou fazer várias redações sobre vários temas. Eu vou me preparar sobre o mais diverso possível, né? Vou diversificar minha capacidade de escrita e de argumentar para que ao chegar na prova, receber um tema, por mais surpreendente que seja, eu saiba pelo menos ali dar uma elaborada nas informações. Tá bom?
e diferenciar o seu texto. Outra coisa que na argumentação também é um erro gravíssimo, a linguagem oral. Quando você deixa presente no seu texto marcas da oralidade vai desde a interjeições a vícios linguísticos, tá bom? E também a linguagem rebuscada. Bom, se eu não posso usar a linguagem do dia a dia, e eu também não posso usar uma linguagem rebuscada igual a do Machado de Assis, o que eu vou fazer? A gente vai escolher uma linha tênue entre uma informação e a outra. Você não vai usar a mesma linguagem que você utiliza para conversar com seus colegas na praça tomando açaí. Mas você também não vai usar uma linguagem que você usaria conversando com Machado de Assis. Você não vai usar uma linguagem rebuscada. Você não vai passar o seu ensino médio inteiro decorando o dicionário porque você quer usar palavras que ninguém conhece. Não é essa a intenção do texto dissertativo argumentativo. A intenção do texto dissertativo argumentativo, a obrigatoriedade dele é só obedecer à norma culta da língua, a norma padrão. Você só precisa se preocupar em escrever corretamente, em aplicar as normas da gramática. Você não tem que se preocupar em decorar um número excessivo de palavras pouco utilizadas e colocar todas elas no seu texto, porque a banca vai saber que você, aluno, decorou essas palavras. Porque pela sua idade, pelo contexto social no qual você está vivendo, a banca sabe muito bem que tipo de linguagem esperar de cada aluno, de cada sujeito. A banca tem acesso às suas informações, ela sabe se aquela linguagem é uma linguagem típica de um jovem de 17, 18, 20 anos ou se é uma linguagem típica de uma pessoa com 90 anos. A nossa linguagem ela tem data de validade, assim como todos os produtos alimentícios. Para cada período da vida, existe uma linguagem específica a ser utilizada. A linguagem que nós falamos hoje não é a mesma linguagem que os pais de vocês falavam quando tinham a mesma idade de vocês, ou os avós ou os bisavós. Isso é uma prova viva de que a língua muda o tempo inteiro. Então, se você pega o dicionário e decora um número de palavras excessivo que ninguém conhece, a banca entende que você quer lhe enganar. É um personagem que você construiu e não vai conseguir sustentá-lo pelo texto todo. Então, você vai perder muito ponto fazendo isso. Na dúvida, escolha só obedecer às regras gramaticais e tá tudo ótimo e tá tudo perfeito. Ok? Outra falha gravíssima e mais comum do que vocês imaginam. A redundância ou a prolixidade. O que é redundância? É a repetição. É a repetição. O aluno tá pouco envolvido com o assunto, tem pouco domínio daquilo que ele vai discursar, então ele vai repetir, ele vai dar voltas e voltas e voltas e voltas, e ele vai falar a mesma coisa e não vai dizer nada. Ele não vai construir uma argumentação sólida, ele não vai segurar a coerência do texto, ele não vai ser coeso, logo o desenvolvimento dele inteiro vai ser comprometido. O texto inteiro dele vai ser comprometido com a redundância, com a repetição. Quando eu falo de repetição, não é repetição só de palavras, não. É repetição de sentido também. Por isso que eu sugiro sempre, eu não mudo isso, minha tática. Faça o esqueminha. Leia o tema, questione o porquê falar desse assunto e escolha, no mínimo, 3 motivos. Esses 3 motivos são os 3 argumentos que você vai utilizar. Se você não faz esse esquema, você mergulha em um mar, né, sem saber a profundidade dele. E ele pode ser muito raso ou ele pode ser fundo demais. Então, tenha uma margem de segurança. Faça o esquema, meu filho. O esquema é o seu guia, é a sua bússola, é a sua orientação, é a sua luz no fim do túnel. Porque à medida que você for construindo o seu texto, você vai lendo e vai pesquisando. Gente, eu tô repetindo muito esse assunto aqui. Calma, eu já chega de falar desse argumento. Vamos pro próximo. Vamos evoluir. Esse esquema é uma maneira que vocês tenham uma fonte segura de se organizar e de se haver com a sua capacidade de escrita e com o domínio que você tem sobre aquele assunto. Agora, se você não faz um esquema, se você não seleciona previamente quais são os argumentos que você vai utilizar, a tendência é você ir deslanchando, escrevendo e falando e se perder no meio disso tudo. Pode ser que você caia em contradição, pode ser que você fique repetitivo demais, que você diga a mesma coisa com 5 frases diferentes,
mas o sentido, o contexto é exatamente o mesmo. Então, a sua argumentação vai falhar miseravelmente e você vai ser massacrado sem dó nem piedade, tá bom? Cuidado, pelo amor de Deus, com a repetição. Como melhorar a repetição de palavras? Use sinônimos. Para saber o sinônimo de uma palavra e de outra, você precisa ter um vocabulário trabalhado, um vocabulário mais apurado. Então eu vou decorar as palavras do dicionário, é isso? Não, infeliz, não. Leia, converse com pessoas bem conceituadas. E à medida que você fizer suas leituras, que assistir filmes de qualidade, séries, jornais, daí você vai perceber que para cada palavra, existem várias outras possibilidades de substituí-la. Pronto, acabou. Para evitar repetição de palavra, sinônimos. Para evitar repetição de sentido, argumentos sólidos. Tá bom? E a dica lá que eu dei, use se quiser, mas eu super recomendo, que é de construir o seu rascunhozinho ali, que aí você pode consultar e ver se todos os 3 argumentos selecionados estão bem definidos ali no seu texto, ok? O 7º pecado capital na argumentação, a fuga do tema. É possível fugir de um tema? Ou se é, como é possível fugir desse tema? É só possível fugir desse tema. Quando um aluno foge de um tema, quando ele não sabe, por exemplo, a que eixo temático o tema pertence. O que é um eixo temático? O eixo temático é como se fosse a grande esfera. E o que são os temas? Os temas são todas as possibilidades, né, de discussão, de informação que tem dentro dessa mesma esfera. No eixo temático da educação, existem várias esferas. Pode ser evasão escolar, pode ser desinteresse dos alunos, pode ser a questão desvalorização dos professores, pode ser a precariedade do sistema educacional. Então, na esfera educação, existem inúmeros temas possíveis. Na esfera da saúde, o eixo temático é saúde. E aí vai falar, por exemplo, sobre os desafios de vacinar uma nação. Esse é o tema. Os desafios da vacinação em massa. Tema da redação. Ele pertence a que eixo temático? Saúde. Eu posso sair desse tema, fugir dele? Sim, se eu não entender o que a proposta textual quer de mim. O que ela quer que eu, aluno, fale? Ela quer que eu, aluno, fale sobre as dificuldades que existem na sociedade contemporânea de realizar vacinação em massa. Então, não adianta eu tentar colocar outras informações que fujam dessa proposta. A proposta é essa. Então, quando o aluno foge do tema, igual, por exemplo, teve um tema que era publicidade e propaganda para crianças, publicidade e propaganda infantil. Como que muitas pessoas fugiram do tema? Elas pensaram que o tema era falar sobre usar a imagem das crianças promovendo a propaganda. Quando, na verdade, a proposta textual, o tema era falar sobre como a publicidade e a propaganda atendia ou não o público infantil. Era essa a proposta do tema. Será que as publicidades, as propagandas existentes hoje, elas estão adequadas ao público infantil? Era essa a proposta do tema. E não falar sobre usar imagens de crianças para fazer publicidade e propaganda. Mas muitas pessoas confundiram as coisas. Isso é fugir do tema. Isso é um erro gravíssimo. A fuga do tema vale 200 pontos no seu texto. Hoje, em outras situações, ela zeraria o seu texto. Então, eu mostrei para vocês 7 formas de construir uma argumentação e todas as 7 são falhas. São erros gravíssimos que vai te desbancar sem dó nem piedade. Tá bom? Hoje, nós vamos falar só sobre essas 7 falhas. São erros que a gente não deve cometer. E em outra situação, nós falaremos sobre como construir uma argumentação sólida. Já que a gente aprendeu sobre como não fazer, o que não colocar no seu texto, em breve eu ensinarei a vocês sobre o que colocar e como colocar. Tá bom?
até aqui, eu peço que vocês, por gentileza, façam a leitura desse capítulo 18 de redação, lá da apostila 4, e realizem os exercícios das páginas 561 a 564, exercícios do 1 ao 10, por gentileza, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, sabe como e onde me encontrar. No mais, é isso. Tudo que eu disse para vocês encontra-se na nossa apostila, nas páginas 559 e 560. Os 7 pecados capitais e erros gravíssimos da argumentação estão aqui na apostila. Vocês podem fazer a leitura de vocês e as observações, ok? No mais, é isso. Beijos de luz e qualquer dúvida, sabe onde me encontrar. Tchau, tchau. Se cuidem.